Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Levi. As crianças podem ir para a salinha, que nesse momento elas serão instruídas na sua linguagem. Aleluia. Amém, irmãos? Quem teve o privilégio de passar o Dia das Mães com a sua mamãe hoje? Levanta a mão. Que alegria, hein? Que maravilha! Olha só. Obrigado, irmão. Acendeu a luz aí para mim. Muito obrigado, André, que eu consigo ver melhor. Se tiver alguém cochilando, eu chamo pelo nome. Ai, ai, glória a Deus, hein? Que privilégio poder celebrar o Dia das Mães junto com a sua mãe. Que alegria nós também podermos cultuar ao Senhor, estarmos aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome dEle, né? Hoje, a palavra de Deus direcionada para a nossa vida está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos meditar no verso 10 e no verso 11. Um sucinto testemunho de fé de uma mulher que consagrou e entregou tudo para Deus e confiou no Senhor. Uma mulher que, depois de orar e confiar e entregar, se tornou mãe. Mas antes era estéril. A palavra de Deus diz que Deus a tinha tornado estéril. Mas depois a palavra de Deus, através do profeta, diz também que ela seria mãe. E ela foi mãe de um profeta chamado Samuel. Um profeta que revolucionou a história daquela época. O profeta Samuel, um homem de Deus, um homem que ungiu tanto o rei Saul, o primeiro rei de Israel, quanto também o rei Davi, um rei segundo o coração de Deus, né? Nós vamos nos maravilhar através dessa história. Quando nós vemos aí que Ana faz um voto de nazireado juntamente com Samuel. O voto de nazireu nós vemos na Bíblia através da vida de Sansão, mas nós vemos também através da vida de Samuel, né? De Samuel temporariamente, porque mais na frente a Bíblia nos diz que ele teve filhos, né? Então nós entendemos que houve um propósito até determinado tempo. Nós vemos o cuidado, a maneira de agir dessa mãe, e nessa noite nós vamos juntos meditar em alguns aspectos do que Deus fez na vida da Ana, através da vida da Ana, mas também através da vida de Samuel, aquele profeta, né? O filho que deu continuidade naquele legado. E o mais interessante de tudo isso é que muitas mães, a maioria das mães, ficam em casa para poder cuidar dos filhos, enquanto o pai sai para poder conquistar os recursos financeiros, né? A cada vez que o tempo vai passando, isso tem mudado um pouco. Até a década de 2000, a grande maioria das mães ficavam em casa. De 2000 para cá começou a haver uma transição, onde as mães começaram a sair para trabalhar, e não há problema algum nisso, né? Mas aquelas mães que estão em casa é uma vocação de extrema importância, que no meu ponto de vista, o principal, o mais importante, né? Então, aquelas que têm o privilégio de poder instruir os filhos, estar em casa, cuidar, glória a Deus pela sua vida. Aquelas que infelizmente não podem, eu oro para que em algum momento você possa desfrutar desse momento também, né? Então, 1 Samuel, no capítulo 1, a palavra de Deus nos orienta, a partir do verso 10, dizendo assim: E Ana, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui cultuando a Ti, Pai. Nesse momento de meditação na Tua palavra, eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor fale comigo e através de mim, fale com os amados irmãos que aqui estão, não permita que nada venha tirar a atenção deles, Pai. Deus, obrigado
Obrigado por cada mãe que está aqui nessa noite, por cada mãe que nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder celebrar esse dia, o Dia das Mães. Mulheres valentes, mulheres perseverantes, mulheres de oração, mulheres que buscam ao Senhor de joelhos, crendo na transformação, Pai. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando conosco poderosamente. Eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, ao ler o primeiro versículo, do versículo 10, que nós acabamos de meditar, Deus me trouxe à memória um tópico para podermos dedicar a esse versículo, né? A dor que levou ao altar. Então nós iremos trazer à memória que aquela mulher cheia de dores, cheia de angústias, ela tinha alguns caminhos para poder seguir, porque todos nós passamos por dores aqui nas nossas vidas. Mãe, pai, filho, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos momentos na vida que tiram completamente a nossa linha, nosso discernimento e a nossa racionalidade. Nós passamos por momentos desafiadores ou momentos de angústia, seja por querer e ansiar muito alguma coisa, ou seja por algo que perdemos. E assim é a vida de todo ser humano. Uma ânsia por algo que nós queremos muito, uma dor por não ter, ou pela perda, por ter tido e ter perdido. E quando nós sentimos essa dor, essa angústia, essa ansiedade, esse embrulho que dá no estômago, essa coisa que tira a gente que tira a nossa paz, que o apóstolo Paulo trata lá em Filipenses, no capítulo 4, uma solitude, uma ansiedade, uma amargura da alma. Quando nós passamos por situações como essa, assim como Ana passou, nós temos duas decisões a seguir. Uma delas é fechar o nosso coração, nos amargurar dentro de nós mesmos, nos isolar das pessoas e viver com essa amargura, com o nosso coração fechado no nosso canto. Essa é uma opção que nós temos na vida. E muitas pessoas seguem essa opção, de no momento de angústia, no momento de desespero, é fechar o coração e falar assim, eu quero viver esse momento sozinho, comigo. E nós sabemos que esse não é o melhor caminho, porque muitos de nós já passamos por isso, e quem não passou, glória a Deus por isso, mas o melhor caminho é o que Ana fez. A outra opção é ir para o altar, é buscar a presença do Senhor, é se derramar na presença dEle. Ana, diante dessa situação, no momento de angústia, porque a história todos vocês conhecem, ela era casada com quem? Eucana, isso aí. E Eucana tinha quantas esposas? 2, mais uma esposa. E qual que era o nome da outra esposa? Penina. E por que Ana estava angustiada? Porque Penina tinha o quê? Vários filhos. E ela não podia dar filho nenhum. E o marido dela falava assim para ela, Ana, será que eu não sou melhor do que todos esses filhos que Penina possa me dar? Há um diálogo do marido dela tentando convencer ela de algo que ela queria muito. Mas entenda, aquela mulher tinha o direito de querer ser mãe. Aquela mulher tinha o direito de pedir a Deus para poder gerar um filho. Isso não é problema algum. Não tem problema algum no momento que você estiver passando de ansiedade por algo que você quer muito, você ir para os pés do Senhor e pedir para Ele. Abrir o coração e dizer assim, Senhor, me dê um filho, dê-me filhos. Senhor, me permita ter filhos, sejam filhos gerados pelo seu ventre, sejam filhos adotivos ou sejam filhos espirituais. Filhos que talvez você está orando para que possam se converter e estar aqui na igreja conosco ou em outro lugar do mundo servindo ao Senhor. Peça ao Senhor, busque ao Senhor. Nada pode tirar de você esse direito. O mais interessante de tudo isso é que na semana passada, eu pregando aqui, eu falei para os irmãos sobre os 3 níveis da oração. Peça, busque e bata. Peça e eu vou te dar, busque e você vai encontrar, bata e a porta será aberta. Trazendo para o contexto dos irmãos, Ana ia para o templo para ter acesso ao sacerdote e para ter acesso a Deus uma vez ao ano. Se vocês lerem todo o livro, vocês vão ver que uma vez ao ano ela caminhava até o templo, se apresentava ao sacerdote, que naquele momento se chamava Eli,
E tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Uma parte do texto vai dizer que os 2 filhos recebiam ali os sacrifícios. Quando ela chegava uma vez por ano, ela se prostrava diante do Senhor. Ano após ano, aquela mulher ia o quê? Pedindo. Eu creio que ela na casa dela, com certeza ela conversava com Deus. Ela pedia, Deus me dê filhos. Mas essa mulher buscava. Ela ia até o templo. Ela orava no lugar certo. Essa mulher bateu na porta. Essa mulher, de joelhos, antes mesmo de ter o filho, pela fé, ela consagrou esse filho ao Senhor. Ela disse assim, o texto nos fala de maneira clara, esse filho será consagrado ao Senhor, e na cabeça dele não vai passar navalha. Essa é a representação de que nós vemos em Números no capítulo 6, o voto de Nazireu, como que era feito. O Nazireu, ele não raspava a cabeça, ele era dedicado ao Senhor. Então ela, antes dessa criança nascer, antes de vivenciar o milagre, ela já tinha entregado ao Senhor. Ela já tinha confiado, e ela começa a orar, a pedir, aí o sacerdote chega para ela e fala assim, essa mulher está embriagada. Ela fala, de maneira nenhuma, eu estou quebrantada diante do Senhor, pedindo para que Ele possa transformar a minha vida e ouvir a minha voz. Se você deseja que o Senhor ouça a sua voz, peça, busque e bata na porta. De maneira sobrenatural, o Senhor nos permite viver a continuidade do sermão da última semana. Não é que há uma desconexão, mas há uma continuidade do que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Deus tem percebido que nós precisamos intensificar e perseverar na busca. E nós vemos o testemunho dessa mãe, que prostrada de joelhos, ela entrega o filho sem antes gerar. E aquele homem abençoa a vida dela e fala, Ana, pode voltar para sua casa que você vai engravidar e você vai ter um filho. No ano seguinte, aquela mulher teve um filho. A palavra de Deus se cumpriu na vida dela. Ela pediu e recebeu a bênção. Naquele exato momento. Pode ser que você está pedindo uma bênção há muito tempo, mas sem crer ou sem consagrar ao Senhor. Pode ser que você tenha pedido a Deus uma oportunidade de ter um filho, ou uma casa própria, ou um novo emprego, mas quando chega nesse determinado momento, você não consagra ao Senhor. Consagre antes mesmo, porque Deus sonda e conhece o seu coração. O verso 10 fala que ela estava em amargura. Ela estava com a alma extremamente entristecida, e isso nós passamos em vários momentos da nossa vida, viver com a alma entristecida, mas que nós possamos escolher o caminho que Ana teve, que no momento de dor, ela levou a sua dor para o altar. O segundo ponto que chama a minha atenção dentro do texto, e basando no verso 11, é que a entrega acontece antes da resposta. Um voto antes do milagre. Ana não negocia com Deus depois de receber a bênção. Ana não diz assim, se der certo, eu vejo o que eu faço. Se der certo, pode ser que eu venha consagrar o meu filho. Não, antes mesmo de se materializar para ela, ela faz um compromisso com o Senhor. Ela olha para essa situação e diz assim, Deus, é seu, mas por favor me permita ter o privilégio de ter um filho. O que é que você pediu muito para Deus e até deixou de pedir? Que hoje Deus está te lembrando nessa noite que você precisa continuar perseverando em pedir. O que é que Deus tem te lembrado nessa noite que você precisa continuar buscando? O pastor Fernando não sabe, mas o Deus na qual nós estamos vivendo aqui nessa noite, Ele esquadrinha o seu pensar. E esse Deus ainda realiza sonhos. Esse Deus, Ele ainda se faz presente. O mesmo Deus que atendeu Ana, Ele se faz presente aqui nessa noite. E eu tenho a plena convicção de que há determinados sonhos e desejos no seu coração que o inimigo tem dito assim para você, nem precisa pedir, porque isso não vai se concretizar. Ele tem colocado na sua imaginação que é impossível. Isso já não dá mais, o tempo passou. Agora não é mais o momento disso acontecer.
Mas quem dita o que é possível ou não na sua vida é o Deus na qual nós servimos, é Jesus Cristo. Então esses pensamentos, quando vêm na sua mente involuntariamente, você não é capaz de evitar que os pensamentos venham, mas você é capaz de evitar que esses pensamentos geram ninhos na sua cabeça e venha desencadear numa crença que não é real. Então Cristo está te trazendo para a realidade hoje, a entrega diante do que Ana fez daquele filho. Depois que aquele filho nasce, ela consagra, ela leva lá para o sacerdote e fala assim: esse aqui é Samuel, meu filho. Você lembra, Eli? Bem pequenininho ele está aqui, mas você lembra que eu não tinha filhos, você falou que eu teria? Eu consagrei ele ao Senhor, que ele fique todos os dias servindo aqui no templo. Quando a gente continua lendo o livro de Samuel, é encantador esse livro, porque a gente vê que Deus fala audivelmente a Samuel. A voz do Senhor soa no ouvido dele por 4 vezes. Nós vemos então o cumprimento do propósito de Ana na vida deste jovem. Mas enquanto eu estava preparando a mensagem, me veio à memória: será que essa mãe não abandonou esse menino lá naquela igreja? Será que essa mãe não abandonou esse menino lá no templo? Porque, pensa, uma criança de aproximadamente 6, 7 anos, a mãe, depois que nasce, chega lá no templo, entrega para o sacerdote. Irmãos, quando a gente lê aqui a história, e a gente não entra dentro da história para sentir aquilo ali, parece normal. Mas qual mãe, qual pai aqui que com um filho de 6 anos ia pegar na mão, ia levar lá para um templo e falar assim: agora você vai ficar aí, você vai servir ao Senhor aí? Aquela criança não entendia nada. Tanto é que a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez que Deus fala com Samuel, ele não entende. Ele vai até Eli e fala assim: Eli, é você que está me chamando. Aí Eli tem o discernimento e fala assim: não, é o próprio Deus que está falando com você. É o próprio Deus. Então não adianta nós queremos normalizar aquilo que não é normal. Mas nesse momento não foi uma entrega e um abandono dessa mãe, mas foi uma fé depositada num Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E aqui há uma linha muito sutil que o pastor Fernando quer trazer para que nós possamos ter o entendimento. A linha de entregar os nossos filhos para Deus e confiar, e a linha de querer controlar a vida dos nossos filhos. E isso acontece normalmente depois dos 15, 16, 17, 18 anos. Porque os nossos filhos começam a crescer com a sua própria vontade, a tomar suas decisões, a querer seguir o seu caminho. Eu oro muito pela lida que eu vou ter com o Mateus e com o Matias daqui 10, 15, 20 anos. Por quê? Nós queremos controlar tudo que os nossos filhos vão fazer. E aqui é um cuidado que nós pais precisamos ter em controlar ou cuidar da vida dos nossos filhos. Chega um determinado momento que nós não devemos controlar, mas sim direcionar. Eu vejo situações de pais com filhos de 20, 30 anos, já casados, que ainda quer controlar dentro de casa o que deve ou não fazer. E às vezes coloca ainda o filho numa situação ruim dentro do casamento. Ou a filha numa condição ruim dentro do casamento. Por quê? Porque quer ter o controle. Ei, se você entregou o seu filho para Jesus e você confia plenamente na obra completa na vida dessa criança, Deus vai fazer a obra. Filipenses no capítulo 1, no verso 6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Irmãos, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer aqui. Pode parecer duro o que eu vou dizer agora, mas nenhum de vocês aqui é capaz de salvar a vida do filho de vocês. Não. Vocês só são capazes de instruir no caminho, ensinar, orar. Quem salva a vida dos nossos filhos é o Espírito Santo de Deus. Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Pastor, o senhor está falando então que a gente precisa abandonar e deixar? Não, eu tenho a plena convicção de que vocês estão compreendendo, mas é necessário às vezes eu trazer para a razão que nós precisamos cuidar, instruir. Com 15, 16, enquanto está dentro de casa, o filho tem que ser sim, submisso ao pai, pedir bênção, o horário de chegar em casa, de sair, tem que falar com o pai. E isso eu estou dizendo agora para os filhos que estão aqui ouvindo, que ainda estão dentro da casa dos pais. Sim, vocês precisam prestar conta aos pais, em tudo que vai fazer. Porém, entretanto, todavia, existe um momento que é os filhos que vão tomar as decisões.
Assim aconteceu com cada um de nós que aqui estamos. E ainda há um detalhe muito interessante no texto, que eu percebo que essa de fato era uma mulher de oração, mas Deus me trouxe à memória também o papel de um homem, um pai, que também era um homem de oração, que está lá no livro de Jó. A palavra de Deus diz que Jó, após ter um momento de confraternização, quando se encerrava um banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Jó fazia isso continuamente. O que nós aprendemos aqui? Que os filhos de Jó já era grande, já era crescido, mas dia após dia Jó orava e consagrava a vida dos filhos, dedicava a vida dos filhos. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Se você ainda não tem um filho, seja ele físico, se você ainda não gerou, peça ao Senhor, seja você ousada, se derrama na presença do Senhor Jesus, e eu creio que nessa noite, não porque eu falo, mas pelo Deus na qual nós servimos, Deus é capaz de abrir o seu ventre e você gerar filhos para o Senhor. Mas enquanto eu estou dizendo isso para você, você precisa crer sem duvidar, assim como Ana fez, não porque a palavra estava na boca do profeta, mas no Deus na qual o profeta falava. Então eu, como pastor dessa igreja, eu declaro, se você, mulher, deseja ser chamada de mãe, receba nessa noite com confiança que Deus pode abrir o seu ventre nesse momento, e você vir aqui testemunhar daqui 9 meses. 11 meses, espera 2 meses em casa com as vacinas, e aí vai dar o testemunho para que nós, como igreja, possamos. Eu acredito fielmente nessa palavra, eu creio no Deus na qual nós servimos, Ele é o Deus quem faz todas as coisas. Quando nós vimos no início do capítulo, é Ele quem tinha fechado o ventre. Por quê? Porque Deus quer, Ele não precisa explicar para nós o que Ele faz, como Ele faz, quando Ele faz, nós só precisamos confiar. O para quê? Para que Ele possa trabalhar em nós, trabalhar em mim, trabalhar em você. Se você deseja filhos espirituais, peça ao Senhor. Se você deseja abençoar um missionário que vai para a África, começa a orar ao Senhor. Deus, queima o meu coração para isso. Queima o meu coração para que eu possa ter filhos espirituais, alguém que eu possa abraçar e discipular. E faça como Jó. Interceda pelo seu filho. Persevere em oração. Pode ser que eu esteja falando para mães aqui que os filhos estão andando longe dos caminhos. Pode ser que eu esteja falando para algum pai que os filhos estão hoje, a gente não sabe nem para onde, não quer saber de igreja. Pastor, meu filho não quer saber de igreja. Pastor, meu filho não quer. Eu creio que você pode ter perdido o controle, mas o Deus na qual nós servimos, Ele não perdeu o controle. E essa palavra eu falo para o Endo e para a Esther aqui, para o Endo e para a Bia. A Esther foi apresentada no altar do Senhor. O único capaz de salvar aquela princesa é o Espírito Santo de Deus. Mas os pais estão fazendo o papel deles, apresentando no altar, para que nós como igreja possamos o quê? Orar e interceder pela vida dela. E diante disso eu consigo extrair 3 conclusões muito rápidas aqui, para que nós possamos meditar e lembrar do que já foi dito. 3 pontos que dão continuidade àquilo que eu já falei e que norteia a nossa vida daqui para frente, com base na experiência da vida de Ana. O primeiro deles é: leve a sua dor ao altar e não ao desespero. Se essa ânsia, se essa dor tem feito com que você perca a sua paz, traga ao altar do Senhor. Lembre-se, você é o templo do Espírito Santo. Traga, venha orar. Venha buscar a presença do Senhor, traga, apresente-se ao altar e Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida. E eu digo mais, entregue a Deus antes de ver se concretizar. Com os olhos carnais você pode não ver, mas com os olhos espirituais eu já consigo enxergar o agir de Deus. É difícil, meus amados irmãos, mas é diante de situações difíceis como essa que nós precisamos perseverar em fé e em oração. Persevere na cobertura espiritual dos seus filhos. Você, mãe, você, pai, que perdeu o controle, como eu disse, continue perseverando em oração como Jó fez, porque o Deus na qual nós servimos, Ele não perdeu o controle. Tem uma poesia que
Deus falou muito ao meu coração por estar trazendo ela aqui para nós nessa noite. Eu já estou caminhando para o final da mensagem. Que ela diz assim, eu vou ler para os amados irmãos acerca das mães. Mães como Ana que teve um filho e entregou no altar. Mães como você, mãe, que está aqui nessa noite, que o seu filho às vezes não está aqui com você e você gostaria tanto que tivesse. Mãe como você, mãe, que está me assistindo online aí. Deus abençoe a sua recuperação através dessa cirurgia que a senhora fez. Mães como a que estão aqui e os filhos estão longe, ou mães que os filhos estão perto. Então eu queria recitar pequenos versos aqui, que esses versos possam falar profundamente ao seu coração, que diz assim: a mãe tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, com infinidade de bravura, e uma luz que jamais vai se apagar. Esse brilho é capaz de iluminar o caminho que vamos percorrer. Ela se arrisca só para nos proteger. Não importa por onde a gente for, nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. O que ela consegue ensinar, não há curso ou escola que consiga. É a maior professora e grande amiga, com milhões de conselhos para nos dar, uma fonte impossível de secar, do mais puro e genuíno saber. Eu já vi mãe que nem aprendeu a ler, mas consegue dar aula para um doutor, sem ao menos saber escrever. Tem o dom de somar a fartura que alegra o coração, mas se acaso for pouco o nosso pão, ela tem o dom da multiplicação. É uma mestra capaz de dividir uma gota de água para beber e um grãozinho de arroz para comer. Nessa hora percebemos que a multiplicação todas as mães sabem fazer. A alma da mãe é uma janela que não tem cadeado nem tranca. Basta olhar no fundo do seu olho que a gente atravessa, entra e logo se encanta. Tanta coisa se revela e fica mais fácil de entender que antes mesmo de você nascer, você já tinha alguém para orar, cuidar e lhe proteger. Feliz Dia das Mães para você, mãe. Que Deus possa te abençoar de maneira gloriosa e poderosa. E para você, pai, celebre por ter uma mulher guerreira caminhando juntamente com você. Feche seus olhos mais uma vez que nós vamos orar. E assim que terminar o nosso tempo de oração, vamos ter aqui uma homenagem para o Dia das Mães, celebrando esse momento maravilhoso. Obrigado, Deus, por cada mãe presente nessa noite. Obrigado a Deus por aquelas que desejam ser mãe. Eu oro a Deus por essas que desejam ter filhos. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os ventres, ó Deus, e que ali, ó Deus, o Senhor possa dar filhos, e que esses filhos sejam consagrados no Teu altar, que venha o Senhor Jesus caminhar na luz do Senhor, porque lâmpada, ó Deus, para os nossos pés é a Tua palavra, e que esses filhos possam caminhar na Tua presença, Deus. Eu Te louvo e Te agradeço, tendo a certeza de que o Senhor nos recompensa. Diante, Senhor Jesus, da Tua presença eu abro o meu coração, crendo, Senhor Jesus, que o Senhor escuta oração. Então, Pai, em comunhão com essa igreja, eu tenho certeza de que não porque nós podemos ou queremos, o Senhor vai nos responder, mas porque o Senhor é Pai bondoso e sabe o que todos nós precisamos para viver. Eu consagro a Ti, ó Deus, esse momento com o coração cheio de alegria. Continue falando conosco, Pai. No nome santo de Jesus, amém. Amém.
olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor, aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é. Aleluia. Agora teremos também uma coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mais linda ainda vai ser agora a apresentação dessas crianças maravilhosas que estão ensaiando por muitos dias para abençoar a nossa vida. Amém?
traz paz para os meus dias. Tem pétala vermelha do amor, com seu beijo tira toda a minha dor. Eu tenho uma flor que você nunca viu em nenhum jardim, porque essa flor Deus criou só pra mim. Ela tem pétalas de várias cores, ela é muito colorida. Ela é minha mãe, o amor da minha vida. Glória a Deus. Você, mamãe que está aqui, vem aqui pegar a sua criança e ter esse momento com eles, que nós vamos orar por todas as mães nesse momento. Aí. Todas as mães ali, junto com a mamãe. Todas as mães, podem vir. Você que é mãe, vem aqui na frente, por gentileza. Nós vamos orar nesse momento por você. Amém? Todas as mães. Quem pode acompanhar a dona Leia, por gentileza? A irmã Joana. Todas as mães aqui na frente, que nós vamos orar nesse momento. Vamos tirar um retrato bem bonito aqui, tá, Vicky? Isso, obrigado, irmã Joana, com a irmã Leia, Cláudia, que bênção, né? Vamos fazer aqui assim, ó, todas as mães, venham que vamos orar. Irmã Cláudia, Suzy, vamos, gente, eu não preciso chamar quem é mãe, né? Quem é mãe sabe que é mãe. Vem aqui, vamos fazer um retrato bem bonito, hein? Todas as mães, Vicky, por gentileza, registra esse momento. Yes. Aê! Olha só. Bom, nesse momento eu quero, em nome da Igreja Batista Connection, pedir o amado irmão Andrielson e o Joey para entregar uma lembrancinha para vocês, mães, e dizer que vocês, de fato, são muito importantes para nós. Louvamos a Deus pela vida de vocês, nos alegramos pelo esforço, pela determinação, nos alegramos porque são perseverantes em oração. Louvamos a Deus pela presença e pelo cuidado. Podem vir. Pela fé. A Fernanda, pela fé, Fernanda, pela fé. Nós aqui. Amém. Isso, Joey. Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. Uau. Obrigado a esses homens valentes aí que estão representando a nossa igreja. Uma lembrança feita com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Enquanto essas lembrancinhas estavam sendo preparadas, estavam sendo feitas orações pela vida de vocês, mães. Todas as mamães receberam? Amém? Amém? Então, homens, vamos estender as nossas mãos para cá, abençoando a vida de cada uma dessas mães, tá joia? E você, mãe, pode fechar os seus olhos nesse momento, nós vamos orar, consagrando e agradecendo a vida de vocês. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dessas mães maravilhosas, que tanto ora por cada um de nós. Consagramos a Ti a vida delas, ó Deus. Mulheres, ó Deus, conforme Provérbios 31 nos orienta, mulheres que buscam a Tua face em oração, que buscam, Senhor Jesus, cuidar do lar, cuidar das crianças, mas mulheres também que saem para ganhar o pão. Nós temos mulheres, ó Deus, que são mães solteiras, mas nós temos mulheres também que têm os seus maridos para caminhar. E em todas essas situações, o Senhor é o Deus presente na vida delas. Então, Deus, eu oro para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada mãe.
E Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça do soberano Filho e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, no nome santo de Jesus, amém, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Podem sentar, obrigado. Podem sentar, que Deus abençoe. Glória a Deus, meus amados irmãos, amém. E assim então encerramos e finalizamos o nosso culto dessa noite, dedicado às mães, mas acima de tudo consagrado ao Senhor Jesus, pelo privilégio que nós